Vamos nesse instante mergulharmos no clima sereno e tranquilo que amanhã nos propicia, recebendo através da elevação do pensamento benefícios inimagináveis que vão penetrando o nosso ser, estimulando a nossa natureza ao bem-estar, à harmonia, à esperança, tão necessárias em momentos de dificuldades. Percebamos neste momento o abraço tranquilo e doce dos amigos venerandos que nesse instante desejam que o nosso coração mergulhe na mais singela de todas as condições, que é a de filhos de Deus, irmãos em humanidade, onde nenhum de nós deve se sentir maior ou melhor que ninguém. Nesses momentos nos nivelamos como criaturas que somos, frágeis, singelas, que possamos assim receber nesse instante as energias de reconforto e de paz que são emanadas das esferas superiores do mundo maior, provindas de seres angélicos, de corações iluminados, que, encontrando espaço em nossa natureza, sintonizam-se conosco para nos oferecer o melhor. É a fonte da vida que vem de Deus, vida que não se extingue porque é espiritual, que conecta-se com a vida material, permitindo que os seres frágeis da matéria recebam energias reconfortantes, reparadoras, fortalecedoras das defesas físicas, morais e espirituais. Deixemo-nos conduzir por este clima que deve, nesse momento, envolver não apenas o nosso coração, mas de toda a humanidade, a fim de que olhemos para um futuro melhor e feliz das nossas e das vidas de todos os nossos irmãos. Na sublimidade do amor de Deus, encontramos o refúgio para as nossas almas frágeis. E assim, abraçados pela natureza, que segue o seu curso cristalino e doce, a algazarra dos pássaros, o frescor da brisa, a luminosidade do sol que, mesmo tímido, ilumina tudo, a fim de que o dia seja um convite à renovação e ao trabalho para todos os homens. Confiemos em Deus, busquemos o Criador na sua suprema bondade e sintamos dele tudo que há de nos reconfortar, de nos amparar, especialmente nos momentos difíceis e de grandes provações.
Que a tua bondade, Jesus, nesse momento, possa nos abraçar, acolher-nos junto ao teu coração amoroso, a fim de que possamos te sentir neste momento ao nosso lado. E junto com este sentimento, também a certeza de que não estamos sozinhos. Obrigado, Jesus, amantíssimo Mestre, Espíritos amigos que nesse instante nos ajudam, nos reconfortam. Deus, nosso Pai, o Criador, que assim seja. Bom dia a todos. Nesta manhã, onde estamos fazendo a transmissão apenas online, sem a presença dos irmãos aqui no salão conosco, nesse momento em que somos convidados a esta reflexão em humanidade, nós iremos continuar a conversa do nosso trabalho, que é o Espírito em Foco, levando em consideração a necessidade de prosseguirmos nos aperfeiçoando como espíritos, melhorando nossas interpretações íntimas, a fim de que possamos conduzir melhor as nossas vidas. Então estamos acompanhando o livro Vida, Desafios e Soluções, que é a obra da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles, ainda no capítulo sobre o inconsciente. E nós estávamos conversando na semana passada que é necessário então que nós aproveitemos esta condição íntima, né? Essa realidade interior nossa, essa energia que flui conduzindo-nos nessa existência, já que o inconsciente nos determina a caminhada, porque o inconsciente é o que somos, né? E ele, sendo o que somos, ele provoca sempre uma reação automática nas nossas considerações humanas. Então é importante que nós não deixemos passar desapercebido essas emanações que vêm, essas intuições que muitas vezes nos conduzem a esse ou aquele comportamento, a esse ou aquele sentimento ou pensamento, para que nós possamos então entender um pouco de nós e reorientarmos a nossa caminhada, que é muito importante, a fim de que nós não percamos a oportunidade dessa encarnação, né, de evoluirmos, de melhorarmos. Se não fosse assim, se isso não fosse importante, então Joana de Ângeles não nos teria oferecido esta obra maravilhosa que nos ajuda a percebermos um pouco mais daquilo que somos. Então, quando a gente passa a compreender a nossa realidade interior, a gente se descobre e consegue, então, agir de maneira mais consciente. Se nós deixarmos a vida no automatismo, nas reações imediatas, sem darmos conta daquilo que flui da gente, sem raciocinar e sem ponderar, sem meditar sobre elas, seremos, então, vitimados por essa indução que vem de nós mesmos. Por isso, quando Jesus falou vigia e ora para não cair em tentação, ele não estava falando da tentação que vem do mundo, da tentação que vem das pessoas, da tentação que vem das coisas. Ele estava falando dessa tentação de continuarmos sendo as mesmas pessoas, né? De querermos agir da mesma maneira, de ir pelo caminho mais fácil, que é aquele caminho que está como que programado em nós pelos condicionamentos que nós já fizemos ao longo das inúmeras existências que tivemos aí, incontáveis, que não teriam como precisar. E se alguém um dia disser para nós, você teve aí 1000 encarnações, 1050, 2000,
fuja dessa pessoa porque ela está especulando. Ninguém tem essa condição de saber, senão o Criador e talvez o mundo espiritual que programa as nossas encarnações. Porém, é importante que nós não permaneçamos mais nesse automatismo, que a gente saia desse círculo vicioso das reações automáticas, daquelas reações que levam a gente a fazer primeiro para pensar depois, que tem nos levado a tantos dissabores, a tantos problemas nas encarnações que nós já tivemos e continua acontecendo isso nessa encarnação atual. As pessoas que resolveram fazer isso, elas deixaram para nós grandes exemplos, né? Não eram pessoas perfeitas, eles mesmos diziam que não eram, porém conseguiram um autocontrole, um autodomínio tamanho que transformaram as suas vidas num exemplo, né? O Chico sempre falava alguma coisa de haver um monstro, alguma coisa muito grande e de ruim dentro dele, embora a gente não consiga imaginar isso numa personalidade tão doce, num coração tão amoroso, de grandes exemplos para todos nós. Mas o Chico não era mentiroso, então ele sabia exatamente o que se passava no seu coração. E é importante que a gente também descubra o que é que se passa conosco através dos pensamentos que povoam constantemente a nossa mente e também dos sentimentos que a gente percebe e as reações emocionais que a gente percebe quando a gente tem um contato com as pessoas, especialmente, ou com alguma contrariedade, algum desafio na nossa vida. É aí que a gente vai começando a entender o que a gente é. Ninguém dá o que não tem. Então, se naquele momento do desafio, seja com um filho, seja com a esposa, seja com o marido, seja no nosso trabalho, seja na convivência do grupo espiritual que a gente está trabalhando, em que campo for, na amizade, onde for, através das reações, através dos nossos sentimentos, nós temos condição de saber o que se passa no nosso coração, o que é que vai dentro de nós, que precisa ser compreendido, precisa ser melhorado, modificado. E aquelas reações boas, aquela piedade que a gente sente quando tem um contato com um sofredor, aquele sentimento que nos impulsiona à misericórdia, que nos faz emocionar quando a gente se lembra das poucas atividades que a gente realiza no campo da caridade, esses devem ser reforçados, devem ser potencializados, devem ser repetidos e cada vez mais consciente, prestando mais atenção no que nós estamos fazendo. Se a gente está visitando um doente, olhar nos olhos da pessoa, ouvir o que ela está falando, não ficar naquele desespero de fazer aquela visita logo e ir embora, prestar atenção nas lições que nós mesmo lemos, porque elas são, em primeiro lugar, para nós. E observar aquele que nós estamos assistindo, aquele que nós estamos ajudando, porque seguramente eles têm um recado de Deus para nós. E assim, ao potencializar essas positividades, esses sentimentos bons, que devem realmente se tornar automáticos, no sentido de nos impulsionar sempre a fazê-los, mas cada vez mais consciente, a fim de que a gente possa aprender com a dor alheia, aprender com a privação alheia, aprender com o sofrimento, com a limitação do outro. Isso é conhecer a nós mesmos. E dessa maneira nós vamos saindo daqueles automatismos que o nosso inconsciente determina, ou que a nossa natureza eterna, que já ao longo das encarnações se preparou e atualmente está aqui dentro de nós, agindo nessa atual existência. Que nós meditemos um pouquinho sobre isso, né? Pensando sobre essas questões. Então nós vamos acompanhar aqui então mais um pedaço, né, da obra. Na antiguidade, o misticismo oriental, em forma de sabedoria, trabalhava a pessoa para saber conduzir uma e outra força com equilíbrio, permitindo que houvesse predomínio desta ou daquela, conforme a situação, terminando pela produção do equilíbrio, que é o resultado da harmonia de controle nos momentos adequados por tal ou qual manifestação interior. É o que nós acabamos de falar, né? Esse equilíbrio de saber utilizar, muitas vezes até a força do medo, para nos ajudar a superar limites que nós estabelecemos para nós, de não termos coragem de fazer alguma coisa,
termos medo de fazer aquilo, buscarmos na oração, buscarmos na prece o aconselhamento divino, mas fazer, mesmo tendo todo o sentimento contrário, o sentimento de não querer realizar aquilo, se realmente é uma decisão boa. Nas boas decisões, nos bons enfrentamentos, nós precisamos buscar na prece, na oração, essa força para utilizar a energia do medo, para utilizar aquela sensação desagradável que o medo provoca em um benefício para nós. Porque depois que nós estivermos fazendo, a gente vai perceber que realmente era só uma insegurança nossa, que aquilo nada mais era do que um automatismo que já vem conduzindo a nossa vida há muito tempo. Quantas coisas deixamos de fazer em vidas anteriores por causa desse automatismo, até por indolência, por não querer realmente assumir um compromisso com a vida, um compromisso com as pessoas, um compromisso com a existência. Mas, seguramente, utilizando-se a energia do medo, das boas coisas, daquilo que a gente precisa fazer no sentido do bem, seja de um trabalho profissional, seja de uma atividade religiosa, seja de uma atitude que nós temos que tomar em relação à nossa família para melhorar as coisas, tudo isso é positivo desde que nós nos aconselhemos na oração com Deus, ouçamos a voz no nosso interior e façamos aquilo que temos que fazer. Com certeza sairemos bem melhores depois de termos tido aquela ousadia de superar aquele limite que a vida estava nos oferecendo, não como vida em si, mas como um impulso que vem de nós mesmos impedindo a nossa caminhada. Que a gente pense a esse respeito. Então, como ele disse aqui, os orientais têm esse hábito, né, de criar essa condição de saber utilizar as energias diversas que transitam na nossa natureza de maneira a aproveitá-las todas, né? Então nós precisamos aprender também com ele para que nós possamos ter equilíbrio, para que nós possamos então ter esse estado de paz que é muito importante para a gente. E como a Joana mesmo diz, isso produz equilíbrio, né? Harmonia, autocontrole, porque na medida em que nós nos desafiamos a fazer uma coisa, depois que a gente realiza ela, a gente fica muito mais corajoso para poder empreender a próxima ação, seja nesse sentido ela se apresentar. Nós estaremos muito mais determinados e possivelmente um futuro promissor que poderia estar se apresentando ali para a gente, um cenário, se nós deixarmos que o medo tome conta de nós e nós não realizarmos aquilo que nós necessitamos. Claro que o medo, nas situações negativas, ele é um aliado. Ele nos afasta de perigos, ele nos recuar diante de coisas que nós não podemos e não devemos fazer, mas diante de desafios naturais da vida, o medo é pernicioso, ele faz mal. Então é preciso que a gente aproveite essa energia do medo, que ela pode vir de uma série de sentimentos que a gente guarda, que a gente traz, e que não são sentimentos positivos, são sentimentos das experiências mal sucedidas das reencarnações anteriores, e até mesmo dessa vida. Nós tememos fracassar, nós tememos não conseguir, nós tememos de novo, talvez até cairmos nas mesmas situações negativas que já caímos no passado. Mas se o propósito é bom, o medo precisa ser utilizado no sentido positivo, ele precisa que a sua energia seja o nosso combustível para prosseguir. Nós sempre comentamos, né, que entre oradores, né, pessoas até que têm aí uma projeção nacional, até do exterior, que fazem palestras fora do país, né, e são oradores, a gente já conversou sobre isso, né, e uma das coisas unânimes quando a gente fala com essas pessoas é que toda vez que eles vão fazer uma apresentação pública, seja ela pequena ou grande, dá um frio na barriga, dá um gelo na alma, porque a pessoa sente a grande responsabilidade da tarefa que está empreendendo. E costuma-se dizer até nos cursos de oratória, né, quando a gente aprende que se, por acaso, o medo desaparecer, que a gente não tiver mais medo, não tiver mais nenhuma reação e for para a tribuna apáticos, realmente a nossa produção não será muito boa.
ela será mais técnica do que emocional, quando na verdade qualquer fala, em qualquer sentido que seja, precisa ter o tempero de um e de outro. Precisamos atender à técnica, ao conteúdo que nós aprendemos, estudamos e necessitamos passar, mas também precisamos implementar aquela fala com o nosso emocional, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E por isso essa sensação que nós sentimos muito estranha no momento em que estamos à frente de uma tribuna, no momento que estamos à frente das pessoas. Como nós estamos sentindo aqui agora, nesse exato momento. Embora não tenhamos aqui uma plateia encarnada presente, e tenhamos uma plateia muito grande desencarnada, e temos os irmãos aí do outro lado da tela nos assistindo, é como se estivéssemos aí. E estamos sentindo esse frio da responsabilidade, dessa sensação que considero, então, no meu entendimento pelos estudos, como estou acabando de falar, como uma coisa positiva. Isso me ajuda a também avaliar-me naquilo que eu falo, porque as emoções que nós temos aqui enquanto falamos, na verdade, são de reflexões próprias. Não são coisas banais, elas estão me levando a uma reflexão também. Então essa reflexão significa que eu estou avaliando os conteúdos do meu inconsciente, que eu estou contemporizando, que estou verificando no mundo moderno onde eu estou, na situação onde eu vivo, onde eles são positivos e onde eles são negativos. Então é importante que a gente pense sobre essas questões, né? Então o equilíbrio é o segredo de tudo. Então, quando nós passamos a fazer essa avaliação de nós mesmos, prestando atenção nas nossas reações para que elas não sejam mais automáticas ou que elas diminuam muito as automáticas. Porque quando a gente perde, por exemplo, a pessoa diz assim, na reação, na lide com o filho, na lide com a família, na lide com alguma coisa, a gente fala assim, na lida da nossa vida aí do dia a dia, a gente fala assim, perdi a paciência. Na verdade, a gente deixou que um impulso automático agisse. Porque se a gente respirasse fundo, refletisse um pouquinho, será que é importante eu falar o que eu estou pensando? Eu reagir como eu estou tendo vontade? Passado alguns instantes, nós não faríamos. E é notório a gente escutar as pessoas dizendo, né? Ainda bem que eu não falei, ainda bem que eu não fiz, ainda bem que eu não fui. Porque isso significa que houve um tempo entre o automatismo e o momento da ação, que a pessoa utilizou, que a gente utilizou, e isso nos trouxe benefício, nos trouxe tranquilidade, nos trouxe paz, porque a gente agiu como devia e não como naquele momento a gente queria. Porque o querer realmente é de explodir, é de falar, é de brigar, é de agir de maneira equivocada, seja no campo da honestidade, da infidelidade, em qualquer campo que se apresente. A vontade é fazer, mas ela precisa de uma reflexão. A nossa vontade necessita de uma reflexão. Quando ela vier, quando nós formos acionados por ela, quando esse impulso vier, quando a situação se apresentar e nós tivermos um impulso de fazer, é necessário uma reflexão. E essa reflexão pode durar alguns segundos. O tempo da gente dizer a si mesmo, não vou fazer. Quando a gente chega a essa conclusão, em segundos, dizendo, eu não vou fazer, na verdade não foi segundos, foram dias, foram anos, foi todo um trabalho que foi feito para o preenchimento de uma carência que já está em estado adiantado de solução, que não levou a gente naquele momento a agir de maneira automática. Como nós dissemos anteriormente, ninguém dá o que não tem. Então, para que, né, essa luz brilhe, né, porque Jesus ele nos pediu assim de maneira muito intensa, brilhe a vossa luz. Então, essa luz de que nos fala Jesus, né, brilhe a vossa luz, é justamente essas conquistas que nós já fizemos e que naqueles momentos que nós conseguimos conter qualquer coisa que seja positiva, que nós agir de maneira positiva, tendo aquilo que é negativo, nós então conseguimos realizar aquilo que nós precisamos e a luz interior, ela brilhou, ela passou a brilhar.
Então é importante que nós pensemos nessas questões que nós acabamos então de falar. Vamos prosseguir aqui então. Nessa fase, a de harmonia, é possível separar-se o que é bom do que é mal, o justo do arbitrário, identificando os opostos e dando um sentido de perfeito equilíbrio a si mesmo. É identificação com o cosmo. Não será esse o momento de aquisição do pensamento cósmico, quando o psiquismo divino se desenvolve no ser humano e ele pode exclamar: qual fez Jesus? Eu e o Pai somos um? Claro que sim. É exatamente assim. Quando nós nos identificamos com as forças divinas através dos conselhos do Cristo, nós podemos dizer, como Jesus, que eu e o Pai somos um, né? Então é uma fase de harmonia, onde a gente aprende a separar o que é mal do que é bom, onde a gente aprende a dividir, a colocar de um lado ou de outro as coisas no seu devido lugar. Então, naquele momento necessário, a nossa luz brilha. Brilha fazendo com que aquele caminho escuro que já nos levou a tantas quedas, a escuridão, né, da imperfeição, a escuridão do malefício, ela já nos levou a muitas quedas, porque em caminho escuro nós não vemos por onde caminhamos. Como diz Jung, essas sombras, né, que é o que nós desconhecemos de nós, que ainda precisa de luz, Jesus pediu que nós colocássemos luz nelas. E é isso que a doutrina espírita está nos ensinando, que nós estamos conversando hoje. É a gente identificar para iluminar. E a iluminação começa, então, num primeiro momento, por um sentimento que nós já conhecemos bem, que a benfeitora já nos ensinou também aqui na sua obra, que se chama contenção, né? Então, através da contenção, nós iniciamos o nosso processo de iluminação. A contenção é o não fazer, é o não agir daquele jeito, é o frear. E depois, precisamos construir, então, a luz que vai, realmente, toda vez que nós necessitarmos, acender-se sobre este caminho que era escuro e que agora vai ficar iluminado. E, embora existam pedras de tropeço, embora existam buracos para que a gente caia neles, nós conseguiremos desviar deles, porque estaremos vendo o caminho. Quando a gente age de maneira automática, é porque não está enxergando o caminho. E aí, geralmente, muito raramente dá certo, geralmente nós caímos. E geralmente a consequência, ela é danosa. E algumas delas, talvez não tenha uma solução na atual reencarnação, ficando até mesmo para uma próxima vida, para uma próxima oportunidade, a solução daquele problema criado. Por isso que temos que ter muita atenção, né, com essas sombras nossas, muita atenção com esses automatismos. Não adianta a gente ficar dizendo assim: ah, eu sou assim mesmo, ah, eu sou nervoso, ah, eu sou impulsivo, ah, eu sou assim, ah, eu sou daquele jeito, para justificar esse nosso caminho. Isso não nos beneficia, também não beneficia a ninguém, e cria comprometimentos que depois serão de difícil solução, de difíceis resoluções. Então nós precisamos ter esse olhar mais atento, mais amoroso para conosco. Não é estabelecer um tribunal de autocondenação, dizer eu sou um monstro, eu sou uma porcaria, né? Como muita gente fala às vezes nas entrevistas conosco, a pessoa diz assim: ah, eu estou aqui, mas eu não tenho jeito. Ou seja, a pessoa está apenas procurando por desencargo de consciência. Na verdade, ela não quer se modificar, porque ela já está antecipando que ela não tem jeito. Isso não é uma verdade. Se Deus achasse que nós não tínhamos jeito, por que nos deu a reencarnação? Por que nos permitiu voltar para a Terra? Apenas para se comprometer mais ainda? Para nos enchermos de dívidas e outros problemas para serem resolvidos? Por que nos deu tantos amores, tantos amigos, tantos afetos, tantos corações queridos? Por que nos deu a oportunidade do trabalho? Por que nos deu a oportunidade da convivência? Do abraço de um filho que nos aperta o pescoço, dizendo: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Ouvir uma declaração dessa é uma coisa sublime,
até mesmo para quem não é pai, para quem não é mãe. Lembro do Levizinho, que ele tem sempre esse hábito que é o filho de um nosso amigo, né? Ele me abraça e diz assim: Bibi, eu te amo. Isso não tem dinheiro que pague. A felicidade que traz ao coração da gente é uma coisa que a gente renuncia a tudo, a qualquer coisa nesse mundo, para ouvir isso, para sentir isso. Para que Deus permitiu tudo isso então? Se Ele achasse que a gente não tinha jeito. Então, não somos um monstro, somos um ser em construção. Não somos perfeitos, somos perfectíveis. Estamos aprendendo. Agora, como já temos muitas lições, o ideal não é lavrar uma sentença autocondenatória. Porque nem Deus faz isso com a gente. Quem nos deu o direito de lançarmos em nossas próprias vidas uma condenação? Deus não faz isso conosco. Ainda é o sentimento de autopiedade, aquele sentimento de fuga, né, que faz com que a gente não queira assumir as responsabilidades daquilo que fazemos. Então, tentamos a autocomiseração, a autopiedade, para ver se a gente se livra da consequência e continue sendo o que é. Mas não é assim, né? Deus tem misericórdia, tem amor, tem compaixão, por isso nos dá a encarnação. E em cada encarnação nós vamos conhecendo um pouco de nós. Vamos conhecendo um pouco da nossa natureza e vamos transformando isso também, através das boas ações, através da vigilância. Vigiai e orai, disse Jesus. Vigia o que é automático, vigia o que você faz, vigia o que eu faço, vigia o que eu penso. É esse o convite do Senhor, para que uma luz se faça nas regiões obscuras, nas escuridões, nas sombras que na nossa natureza impedem a nossa felicidade. Porque senão, se a gente faz tudo que quer, tudo que dá na cabeça, vai ficando um resíduo na alma que no futuro pode manifestar-se em forma de amargura, em forma de tristeza. É aquele momento onde a vida está tudo bem, onde as coisas estão ótimas, onde tudo está certo, e de repente, para nós, alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está bom. E a gente começa então a experimentar estados de amargura, de insatisfação, de querer ir embora da vida. O que eu estou fazendo aqui? Eu já estou velho, eu já não presto para nada. Quando a gente vê Chico Xavier, até o último dia da sua vida, vibrante, feliz, alegre com a existência, alguém que teve um monte de problemas, alguém que teve problemas de saúde, alguém que teve problemas de grandes enfrentamentos, da incompreensão das pessoas, mas que levou até o seu último dia de vida, no coração, uma alegria que nós desconhecemos como seja. Vemos aí ainda o embaixador da paz, Divaldo Franco, que ainda espalha por todos os lugares, o médium da obra que nós estamos aqui conversando, o embaixador da paz, levando a toda a humanidade essa paz que ele trabalha no seu coração todos os dias. Então não há falsidade no olhar desse homem, como não havia do Chico. Se não são perfeitos, e eles próprios diziam que não eram, existe uma verdade na vida, no jeito de viver, nas formas de agir, nos seus sentimentos, nas suas intenções, porque nós seremos reconhecidos por Deus pelas intenções que estiverem em nosso coração, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é pelas palavras, não é pelas promessas que a gente faz, não é por querer ludibriar Deus através de coisas materiais e exteriores. É justamente através da nossa luta, da nossa renúncia, do nosso esforço, sem reclamar da vida, sem lamentar a vida, sem lamentar contra ninguém. Porque a nossa vida, do jeito que ela é, do jeito que ela está, com os desafios que ela tem, sejam materiais, sejam espirituais, sejam desafios com pessoas, é um momento de nos promovermos, de crescermos, de aprendermos. E tudo está certo. O caminho que nós tínhamos que viver, a trajetória que nós tínhamos que trilhar, é essa que fomos convidados nesse mundo. Agora, a maneira como nós estamos trilhando e caminhando aí sim tem muito a ver com as nossas escolhas. Se nós nos revoltarmos, teremos um tipo de vida. Se nós lutarmos, trabalharmos, nos esforçarmos e resignarmos, teremos outro tipo de vida. Se nós mergulharmos na tristeza, na deserção,
nos pensamentos negativos, pessimistas, contra a própria e a vida de todo mundo, viveremos uma vida angustiada, sofrida, amargurada, que não tem a ver com a existência em si, tem a ver com as nossas escolhas. Nós, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade de querermos ter uma vida como nós gostaríamos, vivemos entristecidos e amargurados. Não é a vida que se tornou assim. Quando vemos a história de grandes espíritos, né? Ontem estávamos relendo o último capítulo do livro que estávamos estudando aqui na casa, que é o livro Renúncia. Vemos lá Alcione, que passou 10 meses num calabouço, na escuridão, na umidade, definhando. Quando o seu amado a encontra, e sendo ele o autor da sua própria desgraça, em vez de acusá-lo, ela o conforta. Ele se sentindo profundamente culpado, profundamente desgraçado, ela conforta ele e não passa a mão na cabeça dele. Ela o conclama a buscar Jesus Cristo outra vez, a buscar o caminho reto novamente, mas não o acusa de nada, e nem da sua situação. Ela compreende que aquilo era algo que ela tinha que passar. Ela não fez nada para estar ali. As pessoas a interpretaram negativamente e colocaram ela lá. Mas ela serviu a Jesus, ela fez o que pôde. Conosco o convite é o mesmo. Nós temos que fazer tudo o que nos seja possível para termos vida reta, como nos diz Emmanuel. Para termos uma vida honrosa, amorosa. E aí, o restante não é por nossa conta. Depois do nosso esforço, depois da nossa luta, o restante é com a vida e com os compromissos que assumimos antes de reencarnar. A revolta só vai colocar-nos de volta no mesmo lugar, no mesmo ponto, para realizarmos a tarefa outra vez. Então vemos Alcione amando até o último instante a pessoa que foi o seu algoz. A revolta só vai colocar-nos de volta no mesmo lugar, no mesmo ponto, para realizarmos a tarefa outra vez. Então vemos Alcione amando até o último instante a pessoa que foi o seu algoz e que também era o seu amor. Ela não se revoltou contra ele, de maneira alguma lhe acusou de nada, só lhe recomendou retomar o caminho com Jesus. E é isso que acontece com o espírito que é consciente, que embora ela também tinha vontades e desejos, a gente vê no livro todo que ela tinha vontades, ela tinha desejos humanos, muito próprios dos seres humanos do planeta. Por outro lado, tinha uma certeza incomum do seu compromisso, da sua dignidade, e viveu-a com todos os esforços possíveis, renunciando à sua própria felicidade pela felicidade dos outros. Amparou a mãe, amparou todo mundo, e depois, quando podia ter a sua afetividade com o seu ser amado, chegou e encontrou ele com uma outra pessoa. Recuou e foi viver então a sua vida sem molestar, sem prejudicar a quem quer que seja. Então essa deve ser a nossa atenção para o que está acontecendo conosco. O que está acontecendo conosco na nossa vida é fruto do nosso inconsciente. Tudo que está à nossa volta saiu de dentro de nós. O mundo, é claro, é igual para todo mundo, o mundo físico, mas o mundo moral, os enfrentamentos que cada um de nós vai fazer, saiu de dentro de nós. Tudo que nos rodeia está dentro de nós. Então, se a gente tivesse que reclamar de alguém, teríamos que reclamar de nós. Como nos diz o Livro dos Espíritos, Deus nos permite as experiências que precisamos viver, a fim de que através dela nos aperfeiçoemos. Então, Jesus, nesse sentido, nos dá um conselho: brilhe a vossa luz. Aproveite a experiência para brilhar. Não para brilhar nos pódios do mundo, como as pessoas que têm essa necessidade, né? Como os vaidosos, né? Que abandonam muitas vezes trabalhos profícuos. Quanto mais queremos coisas por fora, significa que menos temos por dentro. Que a gente avalie o que flui do nosso inconsciente e que muitas vezes nos faz tanto mal, se nós não conseguirmos analisar para podermos tomar a atitude que melhor convenha, conforme os ditames da moral
e conforme os ditames da nossa necessidade nesse momento. Jung ainda pôde identificar a dualidade existente nas criaturas. Há aqui as denominações de ânimos e ânima, que estão sempre presentes nos sonhos. O ânimos como sendo a representação masculina nas atividades oníricas das mulheres, e o ânima nas dos homens como simbolismo presente das mulheres, que repetem os grandes vultos mitológicos, históricos, religiosos, presentes nas histórias, fantasias e mitos dos povos de todas as épocas, proporcionando associações de vivências psicológicas conforme a estrutura interior de cada um. Então, nas histórias que o homem conta, nas fábulas, em tudo aquilo que nós encontramos, na verdade está ali o homem lidando com as suas duas naturezas, com essas duas forças, o ânimos e o ânima, o homem e a mulher presente em todos os seres desse mundo, que precisa encontrar um ponto de equilíbrio, a fim de que a docilidade da energia feminina tempere a brutalidade, muitas vezes, nua e crua da energia masculina. No fundo, todos precisamos desse equilíbrio. E no futuro, o Emmanuel diz que todos os seres humanos serão dóceis, homens e mulheres. Todos se parecerão na forma de se expressar, com docilidade, com ternura, com delicadeza, porque no futuro, então, teremos o equilíbrio dessas duas forças. Então, que nós aprendamos assim, dessa maneira, através das boas conquistas, da generosidade, da piedade, da compaixão, a criarmos esse equilíbrio entre as duas forças que habitam a nossa natureza. Nós precisamos, então, buscar. Por isso que Allan Kardec diz que fora da caridade não tem salvação para nós. Se nós não buscamos a caridade, nunca teremos esse tempero no nosso coração. E mesmo professando uma fé, uma religião, poderemos aí nos comportar das maneiras mais estranhas possíveis, porque não teremos esse equilíbrio. Concordando com o pensamento do admirável investigador da psique humana, somente nos encorajaríamos a propor que, nessas representações oníricas, muitas das personagens, ânimas e ânimo, são as reminiscências, as revivescências das vidas anteriores arquivadas no inconsciente de cada um, graças ao perispírito, ao corpo intermediário entre o espírito e a matéria. Ou seja, nós já tivemos muitas experiências nos dois sentidos, dominando uma energia no sentido da mulher, dominando uma outra energia no sentido do homem. E nos nossos sonhos, muitas vezes transitamos entre as duas faixas, a fim de buscarmos esse autoentendimento. Significa que em nossa natureza agita-se ainda forças descontroladas que precisam de um direcionamento, a fim de que possamos nos temperar e ao temperarmos o nosso coração, através do bem que nós possamos praticar, consigamos então dominar os automatismos deste ser imortal que somos e que precisamos. Então, a palavra de ordem nesse sentido, é então equilíbrio, que é o que existe em tudo aquilo que Deus faz, em toda a natureza. Nós, como não somos seres materiais, não somos forças físicas, somos forças espirituais, somos uma inteligência que se comporta num psiquismo, num corpo físico, nós ainda nos destemperamos, nos desequilibramos, por conta de não termos ainda em nossa natureza espiritual aquele equilíbrio que provém da conquista, do amadurecimento, da evolução. Que a gente consiga então meditar um pouco e aproveitarmos cada existência para ampliarmos em nós essas forças a fim de equilibrarmos. Jesus, por exemplo, harmonizava as duas naturezas, o ânimos quando era necessário usar energia, e a vontade forte para incentivar os hipócritas e lutar sem receio pelo ideal de amor, e o ânima, quando atendia os infelizes que o buscavam necessitando de entendimento e auxílio. Ninguém, como ele, conseguiu essa perfeita identificação do yin e o yang, provando ser o espírito mais elevado que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia, conforme responderam os mensageiros da humanidade a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos,
na questão 625. Então, se Jesus é o modelo e guia da humanidade, é porque ele adquiriu, né, o equilíbrio entre essas duas forças, né? Jesus ele sabia ser dócil e sabia ser enérgico. Nós não temos muito isso, né? As nossas forças são ainda um pouco descontroladas. Nós não agimos dessa maneira como agiu Jesus, e o pior é que o melhor, né? Não o pior. Eu digo o pior é porque nós não fazemos, né? O melhor é que ele disse: aprendei de mim. Pediu que a gente aprendesse com ele, né? Que a gente observasse como ele agia, dizendo assim: quando você estiver diante de um hipócrita, quando você estiver diante de um escarnecedor, como você deve fazer? Jesus, diante dos fariseus, ele não os atacava, ele não os xingava, ele não brigava com nenhum deles, ele apenas oferecia algumas reflexões. E algumas vezes falou com energia: hipócritas. Todos nós achamos que a palavra hipócrita, né, é um xingamento. Você é um hipócrita, a pessoa entende que está sendo xingada, mas é porque ela é mesmo. Quando a gente se revolta contra aquilo que houve, é porque na verdade nos identificamos. Mas não é esse o problema, é que nós sabemos que aquele que está falando está certo, e que a hipocrisia é um grande mal que envolve a nossa vida e faz com que a gente se comporte de maneira artificial, não sendo a gente mesmo. Então Jesus falava que eles eram hipócritas, porque eles agiam de uma maneira, falavam de uma forma e agiam de outra. Então Jesus usou de energia. Por outro lado, determinava mesmo, naquele momento da mulher equivocada, ele não foi complacente com ninguém ali, nem com ela, nem com ninguém. Ele levantou e disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa autoridade usada por Jesus naquele momento, só consegue ter aquele efeito, produzir aquele efeito, se vier de um espírito que já se harmonizou em todos os sentidos compreensíveis, cuja autoridade moral, em forma de irradiação, que chegou até todos eles, os desestimularam a tomar qualquer atitude intempestiva, porque fizeram uma avaliação profunda de si mesmos e saíram desesperados, embora caminhando um para cá, outro para lá, sem compreender o que lhes aconteceu intimamente. Nessa hora ele usou o ânimos, a energia, usou a força da sua moral, da sua luz. E no momento em que a mulher lhe pergunta se ele ia lhe acusar, se ele a acusava, se ele a condenava, ele usou então toda a energia da mãe, do amor maternal, dizendo a ela: não, eu não te condeno. Como uma mãe faria, ele diz: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, para eles, uma ordem íntima, moral, muito séria: aquele que não tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso é uma ordem que ele deu àquelas almas equivocadas. A ela, um conselho de mãe, um conselho de uma mãe amorosa e doce, que diz ao filho: procura não fazer isso de novo, meu filho, porque isso pode te prejudicar. Então Jesus tinha esse tempero de amor e energia, que um dia nós também teremos. Nós devemos aprender com ele. Uma pessoa uma vez me disse numa entrevista: como é que eu vou conquistar a paciência nessa vida? Não tem jeito, quando eu percebo já fiz. Aí eu perguntei: mas em algum momento da sua vida você desejou ter paciência? A pessoa ficou quieta e não me respondeu nada. Não foi necessário responder. A gente não consegue desenvolver o que não quer. E a pessoa então, depois desse ato, né, desse momento de silêncio, me disse: o que eu faço? Eu disse: passe a prestar atenção nas suas reações. O que é que mais te desagrada? O que é que mais te desafia? Peça em oração para que Deus te antecipe, para que o teu anjo da guarda te avise antecipadamente e que você receba as impressões e possa então meditar e refletir sobre elas antes de agir. Se nós pedimos, Ele ajuda. O problema é que a gente se levanta de manhã, nem se lembra que é espírito, acha que é um corpo, e vai viver as experiências, as sensações do corpo o dia todo,
E só lá para a noitinha, quando tudo se acalma, é que a gente vai começar a se lembrar que fez alguma coisa indevida, ou que agiu de maneira intempestiva. Isso quando se lembra, quando não passamos dias, décadas, séculos, né? Porque o espírito pode levar esse hábito de uma vida para outra, sem prestar atenção nas suas reações automáticas. Por isso que, se nós pedimos ao nosso anjo da guarda, ao nosso benfeitor, que nos ajude a que naquele dia, naqueles momentos, com aquelas pessoas, naqueles lugares, a gente perceba antecipadamente que algum problema pode acontecer ali e que a gente não reaja, mas já automaticamente se prepare e consiga dar ter uma boa atitude, dar uma boa resposta. Então, com certeza, vai minimizar muito essas reações automáticas e essa falta de paciência que a gente diz que tem, né? Aí ela disse assim: eu nunca havia pensado a esse respeito. Então, é importante a gente pensar, porque ela achava que é da natureza dela. Ela disse: mas eu entendo que isso é da minha natureza. Eu falei: não, claro que é da natureza, é da sua, é da minha, é de todo mundo. Na humanidade não tem ninguém calmo, dócil, simplesmente. Os espíritos que estão nesse mundo estão aqui pelas mesmas necessidades. Não tem ninguém aqui em regime de exceção. E aquele que se julgar perfeito, que se achar melhor, esse já declarou verbalmente, ao falar isso, toda a sua imperfeição e ignorância. Uma pessoa nos chegou uma vez e disse assim que um dirigente espírita de um lugar aí de onde ele veio, disse que era para eles se prepararem, que era a última vez que eles os estava vendo, porque ele iria embora da Terra, depois dessa encarnação ele não reencarnaria mais aqui. Eu até acredito, porque nós sabemos pela doutrina que os espíritos que vão ficando tão renitentes, que não tem progresso num determinado período, pode ser transportado para um outro mundo. A doutrina espírita diz que a gente pode ser levado, mas para um mundo inferior, ou na condição que a Terra está, ou até inferior. Isso eu acredito que possa acontecer. Agora, não voltar mais para cá, no sentido de se achar que já tem condição de habitar um mundo superior, isso denota ainda um desconhecimento mais profundo, mais acurado da nossa doutrina, que diz que todos somos seres imperfeitos, na condição de provas e expiações, num mundo de tantos desafios, tentando superar os mínimos limites que nos detêm ainda diante das coisas, a fim de evoluir. É um pensamento que nós precisamos ter. Então, somente os vaidosos, aqueles que querem os pódios do mundo, aqueles que querem ser reconhecidos, aqueles, sem crítica alguma aqui no que eu vou dizer, mas é uma observação que nós fazemos aqui na nossa casa. Quando um orador, por exemplo, aqui ele é apresentado apenas como nosso irmão, pertencente a uma determinada casa onde ele trabalha. Sem currículo, sem títulos, porque não interessa os meus títulos quando eu vou transmitir a mensagem de Jesus e da doutrina espírita. Eu não sou importante. Importante é a doutrina que nós estamos pregando, e é em nome dela que nós falamos, então não é em nosso nome. Eu não estou defendendo uma tese de doutorado, eu não estou apresentando uma tese em relação a um trabalho que eu desenvolvo aqui na Terra, de ordem profissional, né? Então, um professor, quando ele se apresenta a uma universidade para ser contratado, ou um trabalho qualquer, ele precisa apresentar o currículo dele, para que a escola saiba o potencial dele, a fim de que ele apresente esse potencial. O potencial que temos não é nosso, veio dos espíritos venerandos e veio de Jesus. Então, o que interessa é o meu currículo? Para que ele serve? E a gente às vezes vê cartazes onde está lá a figura do orador, menor na parte de cima, e quase todo o cartaz está o currículo da pessoa lá. E pior ainda quando dirigentes das casas, né, ou de uma religião qualquer, de uma religião aí, todas são nobres, ele se preocupa com isso, em mostrar para o seu público que ali na frente está um doutor falando, ali na frente está alguém que tem um mestrado, que é isso, que é aquilo. Meus irmãos, isso é um grande equívoco. Paulo asseverou: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Vamos lembrar então desse apóstolo dos gentios, esse apóstolo que levou o cristianismo para toda a humanidade, que teve que ir para o deserto para esquecer o doutor que ele era, a fim de vir
e pregar com a alma, como um filho de Deus, como um irmão e humanidade de todas as pessoas. Esses equívocos, meus irmãos, provêm ainda da vaidade que nós emanamos do nosso inconsciente. E nós percebemos então, ainda as pessoas se entretendo com isso, nós nos entretendo com isso, né? A gente acha importante isso, isso não é importante. Nós recebemos corações queridos aqui na casa, que representam, na hierarquia do movimento espírita brasileiro, embora o espiritismo não tenha hierarquia formal, temos aí os dirigentes que dirigem todo o movimento, né? Recebemos aqui pessoas que pediram, por favor, apresente-me apenas com o meu nome e apenas o cargo que eu ocupo como necessidade do que eu estou representando, mais nada. Isso é realmente o que deve um cristão fazer, o que deve aquele que quer pregar, o que deve aquele que se apresenta diante do irmão, o que interessa para aquela pessoa que eu encontro no meio da rua, os meus títulos. É necessário que ela me veja como um médico, como um cientista, como um engenheiro, como alguém que tem doutorado nisso ou naquilo? É necessário que ele me reconheça como líder? Não, é necessário que ele me reconheça como seu irmão, para que se ele precisar de mim, eu possa servi-lo com toda a grandeza que um irmão serve o outro. Porque foi isso que nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou as esferas estelares, as alturas incomensuráveis, para mergulhar no clima singelo da terra. E aí então, derramar sobre as criaturas a canção encantadora da mensagem divina, através do seu evangelho de amor, que espraiou-se por todo o mundo e inundou os corações, esperando que todos nós possamos viver intensamente essa mensagem, a fim de nos transformarmos em irmãos dos nossos irmãos, em amigos dos nossos inimigos, e que por toda parte reine a paz, a concórdia e a esperança. Nesses momentos em que nos encontramos em aflição como humanidade, que nos lembremos dos conselhos do Divino Amigo. Não vos inquieteis, não se turbe o vosso coração. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, tendes a vós mesmos para vencer. Que a fraternidade, que a bondade e que o amor ao próximo nos leve a orar pela humanidade, pela paz de nossos lares, pelos cientistas, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que nos auxiliam e que favorecem para nós o conforto de que desfrutamos. Carecemos de muito entendimento ainda e pedimos a Deus que nos dê esses entendimentos. Que nesse instante possamos então mergulhar em um clima de paz, irradiando de nossos corações a fraternidade, acolhendo toda a humanidade no peito frágil e que desfrutamos nessa existência. Que essa existência seja para nós um marco de transformação, de modificação, para dias mais promissores ainda do que esses, mais sublimes do que esses. Abracemos a nossa família, permaneçamos unidos, permaneçamos como nos orientaram, porém, sem nos esquecer de abraçar toda a humanidade com o nosso sentimento, endereçando a todos um pensamento de otimismo, de confiança, para que todos se acalmem e que o mundo espiritual perceba na terra
que luminescências sublimes emanam do coração de todas as criaturas, formando um campo promissor para ser utilizado no combate a tudo aquilo que nos fere e nos destrói. Não apenas a doença do corpo, mas também a doença da alma. Jesus, o divino amigo, que não ostentou na humanidade senão o título de mestre, nos ensine a sermos humildes de coração e aprender com Ele os deveres que temos uns para com os outros. Confiança, meus irmãos, esperança, prudência devem ser as palavras de ordem todos os dias. Não vamos descumprir as orientações que recebemos diante daqueles que conduzem as realidades do corpo na terra. Também não vamos descumprir os deveres do Evangelho, que nos pede a solidariedade universal, a solidariedade para com aqueles que estão ao nosso lado, infundindo-lhes esperança através das nossas vibrações, mas especialmente também solidariedade para com todos aqueles que conhecemos ou desconhecemos, que merecem o nosso respeito e o nosso amor. Que Jesus nos abençoe e nos conceda paz. Graças a Deus.